Assim que eu terminar, eu já pego. Eu vou ficar ali, ó. Não vou vir pra cá, não vou te atrapalhar. Já até comprei uma. Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos elevar os nossos pensamentos e pedir ao nosso Mestre Jesus que esteja aqui presente, pedir aos nossos mentores que estejam aqui presentes, nos auxiliando, nos orientando, nos guiando e nos abençoando. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. É com muita alegria que eu trago o tema de hoje. Nenhuma tragédia, prometo. Vamos falar de sono. E é um tema, eu acho que vocês vão gostar muito. É tão interessante os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Um dia nós estivemos no melhor lugar que existe neste planeta. Nós tínhamos alimento, conforto, aconchego, todas as nossas necessidades atendidas e nós não precisávamos de fazer nenhum esforço. Que lugar é esse? O útero materno. Diz a... Ela deu permissão para entrar? Tá mudo. Tá vendo? Uhum. E por melhor que fosse esse lugar que um dia a gente esteve, o útero, a gente precisou de sair de lá. Nós saímos de lá, estamos com um problema no Mitchell. Ele tá ficando mudo sozinho. Vamos ver se vai dar certo. Então, por melhor que tenha sido esse lugar, a gente precisou de sair. Não fazia sentido nós continuarmos lá dentro por todo sempre, sem crescer, sem aprender, sem realizar coisas, sem ter projetos de vida. E aí a gente nasceu para amar, para sonhar, para crescer. E assim a gente saiu de lá chorando, porque lá realmente era o nosso pequeno paraíso. Mas muito, muito, muito antes deste pequeno paraíso, nós estivemos no melhor lugar, não é da Terra, não, é do universo. Nós estivemos no seio de Deus. Nós saímos do útero divino. E nós não conseguimos melhor definição para mostrar que Deus nos criou. Gilberto Gil até fez uma música, se Deus era masculino ou feminino. Alguém lembra dessa música? E alguém cantou para Chico Xavier lá em Uberaba. Ô Chico, o que você acha dessa música? Ele falou, meu Deus, e não é que é mesmo que ele pode ser mulher?
Mas é claro que o Chico fez uma brincadeira, porque ele sabia do não antropomorfismo, né, que é dar a Deus a imagem das pessoas. Então Deus nos criou, nos colocou nesse mundo, ou nos mundos, né, com todas as ferramentas para que a gente tivesse uma existência feliz. Deus nos criou para sermos felizes e nós nos dando todas as condições para que a gente pudesse se construir. Nós somos co-criadores de nós mesmos juntos com Deus. Então, Ele nos deu essas condições de nos construirmos para que a gente se desenvolva e atinja a perfeição para a qual fomos criados, né? A perfeição própria da nossa espécie, e pudéssemos, depois dessa longa caminhada, pudéssemos voltar para Deus, depois de termos desenvolvido a nossa perfeição e encontrar a verdadeira felicidade, que é realmente nos conectarmos de novo com este Pai Celestial. Então, o nosso tema de hoje é para entendermos um pouco mais das ferramentas que Deus nos deu para essa nossa peregrinação em busca do nosso crescimento, em busca, na verdade, do caminho de volta para casa. Quais são as ferramentas que Deus nos deu? Nos deu o corpo físico, o lar, a família, nos deu amigos, nos deu profissão, nos deu várias coisas para as quais nós pudéssemos contar para conviver, e para coroar todas as bênçãos que Deus nos deu, Ele nos deu o roteiro para nos mostrar o caminho de volta para casa, e para isso ele entrega esta função para Jesus. Diante de todas essas bênçãos, era para a coisa aqui no planeta ser muito fácil, e de fato não é. São muitas as dificuldades, são muitas as pessoas difíceis que nós encontramos, e durante essas nossas milhares de jornadas para atingir a perfeição, nós somos levados a encontrar milhares de desafios, né? E o maior deles é estar dentro de um corpo físico, que é bênção de recomeço a cada vida, mas que também é uma prisão pelos limites que o corpo físico oferece ao nosso espírito. Um desses limites é o cansaço. O nosso corpo cansa. Então, para fazer frente a esta dificuldade do cansaço, Deus nos deu a bênção do sono. O sono é muito importante. Nós não conseguiríamos viver aqui tantos anos como vivemos nesta prisão que é o corpo físico. O corpo físico aprisiona nosso espírito, e nós só conseguimos viver dentro dessa prisão sem nos desestruturarmos totalmente, porque desta prisão nós podemos sair todas as noites. Todas as noites. Nós mantemos mais a nossa sanidade física, mental e espiritual sem comer do que sem dormir. Nós resistimos mais tempo sem alimentar do que sem dormir. Então, tudo que Deus fez para nós é perfeito. E se nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo, este é um tempo muito importante para nós e que nós devemos saber aproveitá-lo. Um contemporâneo de Kardec e também conterrâneo de Kardec, Camille Flammarion, um grande astrônomo daquele século, ele escreveu um livro que se chama O Desconhecido e os Problemas Psíquicos. E não é um livro de fácil compreensão, mas alguma coisa a gente consegue apreender. E o Camilo diz que as nossas faculdades intelectuais permanecem em atividade quando a gente dorme. A nossa inteligência, ela continua trabalhando, com uma diferença. A minha inteligência está trabalhando agora, a de vocês também, com o cérebro
consciente. Quando a gente dorme, a inteligência que trabalha é a inteligência do cérebro inconsciente. É através do inconsciente que nós agimos. Então, Camille explica nesse livro que as nossas faculdades sensoriais, essa expressão é sofisticadinha, mas todo mundo sabe quais são as nossas faculdades sensoriais, não sabe? Sabemos? Quais são os 5 sentidos? Audição, visão, olfato, paladar, tato, né? Então, essas faculdades sensoriais, elas vão diminuindo gradativamente. E quando termina todas as 5 faculdades sensoriais, a nossa alma, conseguimos sair do corpo físico e dormir. Então, nós começamos a nos retirar do corpo físico aos poucos. Primeira coisa que acontece conosco quando a gente começa no sono é que as pálpebras fecham. Então, a primeira faculdade sensorial que a gente perde é a visão. A visão é o primeiro sentido que dorme. Em seguida, vem o tato. E, de repente, você pode sentir até um pouquinho de frio, um pouquinho de calor, que já não te incomoda muito mais, porque você já começou a abandonar aquele corpo. Depois, o que vai acontecer é que nós, além da visão e do tato, a audição começa a ir embora também. O olfato, você para de sentir os cheiros ao seu redor e, na verdade, a audição é a última coisa que você perde. E quando você vai perdendo tudo isso, aí você dorme. Aí a sua alma emancipa. Emancipação da alma, quer dizer, liberdade da alma. O capítulo 8 de O Livro dos Espíritos fala sobre essa liberdade do espírito. Nós, então, começamos a sair do corpo toda noite. Então, a pergunta 400 de O Livro dos Espíritos começa a mostrar nela e nas seguintes um tema assim, muito fascinante que eu sugiro a vocês a leitura no decorrer dessa semana. O espírito permanece voluntariamente no corpo? Ele fica no corpo com vontade de ficar, com vontade própria? E os espíritos responderam que é como se perguntasse a um prisioneiro se ele fica feliz quando está preso num presídio. Então, a comparação que ele faz é essa. Se um prisioneiro se alegra com a prisão. Então, nós também vivemos sem que percebamos, desejando muito a sair do corpo físico, abandonar o corpo físico e passear pelo espaço sideral. Quem lembra dos passeios, quem lembra das viagens, tem a faculdade não mediúnica, mas uma faculdade da própria alma, que se chama animismo, que é o desdobramento ou viagem astral. Tem gente que faz isso consciente. Olha para trás, vê o corpo físico em cima da cama e vai. E vai para o espaço sideral. Deve ser muito interessante. Tem alguém aí que consegue ter esse desdobramento consciente do sono? Tudo pedrinha como eu mesma? Imagino. Então, o corpo relaxa, né? E o espírito, então, começa a abandonar esse corpo e faz isso muito feliz. E quando o corpo está dormindo, o espírito continua em atividade. Já os laços que prendem o espírito ao corpo, ou seja, o perispírito, já estão com aqueles laços todos mais afrouxados, né? Então o corpo relaxa. Quando você sai do corpo físico, você encontra com outros espíritos, dormindo igual a você ou já desencarnados. É onde nós podemos encontrar os nossos amores, os nossos familiares que partiram antes de nós, porque eles estão na mesma condição nossa, de espírito. E a gente vê, encontra, abraça, conversa. São encontros muito gratificantes, que muitas pessoas conseguem lembrar com a maior nitidez e outros não. Então,
você encontra com outros espíritos, e essa é uma das grandes felicidades que faz com que a gente não morra de tristeza quando os nossos entes queridos partem. Porque mesmo que você não lembre que encontrou, você encontrou. E lá no fundo da sua alma, você sabe que a saudade não está mais doendo tanto assim no seu coração. No seu inconsciente, você sabe. E o espírito, então, quando ele deixa o corpo em cima da cama, ele é capaz de percorrer longas distâncias no espaço e, inclusive, a outros mundos. E a prova dessa liberdade são os registros que ficam na memória, que depois emerge para a memória consciente, que são os sonhos. São os sonhos. E o mais interessante de tudo isso, gente, é que quando a gente está livre do corpo físico, que limita as nossas faculdades, nós saímos do corpo físico e o livro dos Espíritos fala o verbo dispôs. A gente dispõe de outras faculdades que acordados nós não temos. Dispor, a gente é capaz de ter outras faculdades que dormindo, que acordados não temos. A gente é capaz de desfrutar de conhecimentos que acordados nós não temos. Por exemplo, conhecimento do passado. Nós somos capazes de lembrar de uma vida passada nossa. Nós somos capazes de encontrar uma pessoa que nos é muito cara, mas que nessa existência a gente não conhece. Conscientemente a gente não conhece, mas é um amigo da alma, de uma outra existência, um pai, uma mãe, um irmão, um amor. A gente é capaz de encontrar com eles e manter um relacionamento de amizade, de afeto, de camaradagem, todas as noites, como a gente convive com os familiares aqui durante o dia. Então, nós temos essa capacidade do conhecimento do nosso passado, onde você descobre, por exemplo, as causas de muitas experiências que se fazem necessárias nessa existência, que você se pergunta, será por que eu estou passando por isso? E aí, quando você dorme, vem a resposta para você e você acorda mais conformado, mais resignado, mesmo que não lembre a causa do seu sofrimento. Então, a vida dos sonhos é muito interessante, porque dele depende muito da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Uma outra faculdade que desperta em nós quando estamos dormindo é o conhecimento do futuro. Isso é mais raro um pouquinho, porque envolve uma questão muito delicada de saber se o futuro está pronto ou não, né? Se o destino está traçado ou não. Então, raramente a pessoa tem previsão do futuro. O espírito que está fora do corpo físico durante a noite também sente maior energia. Se você, acordado, não consegue ir ali no supermercado da esquina, de noite você tem um ânimo, uma energia para atravessar a Via Láctea. Então você tem mais energia quando está sem o corpo físico. E você comunica muito fácil com todos os outros espíritos. Então, quando Kardec coloca a diferença entre nós acordados e nós dormindo, entre as faculdades que temos a desfrutar enquanto dormimos, Kardec fala assim: pobres homens, que pouco conheceis os fenômenos mais simples da vida, que é o que acontece conosco enquanto dormimos. Então, quando nós dormimos, nós estamos momentaneamente no estado em que vamos ficar de forma mais fixa, mais definitiva, se é que pode assim dizer, quando morremos. Então, quando você sai do corpo, é igualzinho que você morreu. Você está fora do corpo físico. Com a diferença que para o corpo físico você vai voltar e quando você morre você não consegue voltar. Como é que se distingue os espíritos encarnados dos desencarnados? Tenho certeza que no salão tem gente que sabe a resposta.
Oi? O fio de prata. Nós somos ligados, né? Sai aqui mais ou menos nessa região do plexo solar e nós somos ligados ao corpo físico. E esse fio, esse cordãozinho que prende espírito ao corpo físico, ele é igual uma linha de papagaio. Ele é igual uma linha que vai longe, longe, longe. Permite ao espírito ir muito longe. E quando alguém cutuca e fala, ô, acorda, é como se uma carretilha colhesse rapidamente o espírito e ele volta para o corpo físico e acorda. Outra hora, ele vê uma coisa tão apavorante que ele volta correndo. Ele acorda assustado, acorda gritando. 1000 coisas podem acontecer nesse ponto. Mas, quando nós dormimos, nós estamos momentaneamente como estaremos o dia que a gente morrer de fato. Então, a grande dificuldade da pessoa quando morre de fato descobrir que está morta é porque toda noite ela morre e volta. Percebem? Então, quando ela está lá morta e sem o fio de prata, ela nem percebeu que ela tinha um fio de prata. Quando ela morre, aquele fio de prata rompe. Dos suicidas, costuma ficar o espírito preso ao corpo físico por algum tempo, mas isso é cada caso um caso. Então ele fica ali sem saber que morreu por causa disso. Espíritos mais elevados, com uma espiritualidade bem desenvolvida, quando eles dormem, eles se reúnem a outros seres iguais a ele, ou até mais superiores que ele. São os mestres que vão ensinar coisas, vão intuir, vão dar respostas. Então, os espíritos mais elevados, ainda encarnados no corpo físico, são capazes de viajar longas distâncias, ir para as universidades do plano espiritual, fazer cursos, conversar, instruir, trabalhar na construção de obras que quando você desencarna, você chega lá e só continua o trabalho. Só continua o trabalho. Ou então você acha uma casa pronta para você morar, para você estudar, para você ter seus livros, suas coisas, que você que construiu. É muito lindo tudo isso. Quem quiser se inteirar mais dessas construções no mundo espiritual, leia o capítulo Laboratório do Mundo Invisível no Livro dos Médiuns. Então, eu me lembro que quando meu pai se foi, o Chico disse assim, seu pai vai se adaptar muito fácil, porque toda noite ele já trabalhava no mundo espiritual. Então, como vocês veem, não são só os espíritos elevados que trabalham, os esforçados no bem também podem trabalhar. Qualquer um de nós pode trabalhar. Então, nós não precisamos de temer a morte, porque toda noite a gente está treinando aí como é que morre. Muitas pessoas, quando dormem, a grande maioria, o apóstolo Paulo disse uma frase que é quase uma sentença. O seu coração estará onde estiver o seu tesouro. Então, muitas pessoas vão para mundos inferiores, chamados, atraídos, evocados por espíritos infelizes, e eles são atraídos para esses mundos inferiores em busca de prazeres igualmente inferiores. E lá eles aprendem coisas práticas estranhíssimas, aprendem coisas nocivas. Tem um livro escrito por um médico chamado Luiz Sérgio. Ele escreve, eu costumo dizer que é a vida no mundo espiritual para principiante, porque ele começa a escrever o mundo que eu encontrei, e quem tem dificuldade de conhecer o mundo espiritual através de André Luiz, por meio de André Luiz, porque acha muito complicado, a obra de Luiz Sérgio atende bem mesmo, né? E lá, em determinado momento, eu acho que é num livro chamado Consciência, ele diz que os jovens, as pessoas que trabalham no tráfico de drogas e na produção de drogas, nos laboratórios de refino de droga,
A polícia, as autoridades daqui da terra ficam horrorizadas de que aqueles meninos que não sabem nada de química, não sabem nada de nada, nada de escola, são capazes de fazer as ligações certinhas e produzir a droga com efeito cada vez mais danoso, porque fazem cursos disso no mundo espiritual inferior. É lá que eles aprendem essas coisas. Então, o que gera também simpatia entre os espíritos é o fato de que você desperta e encontra com uma pessoa que você não conhece nessa existência, e você vai encontrando e nasce aquela simpatia de momento, e você fala, puxa, parece que eu te conheço há tanto tempo, e atribui isso à reencarnação. Mas às vezes não é de outra existência, é dessa mesmo no estado, quando você está dormindo, você vive e convive com vários espíritos, e quando você encontra com esses espíritos estando acordado, no estado de vigília, você sente que ali você está ligado pelo coração àqueles espíritos. Então você sente aquela simpatia, e pode ser um traficante simpatizando com outro traficante, ou um missionário simpatizando com outro missionário. Então, você encontra e se afiniza. A antipatia também, muitas das vezes você sente uma antipatia espontânea de uma pessoa, porque você está indo para o mundo espiritual, para a sua escolinha, aí você vê alguém lá, um espírito lá, fazendo um tanto de coisa errada, você olha e fala, puxa, aquela consciência ali é muito diferente da minha, os valores daquele ali são muito diferentes dos meus, puxa, eu quero distância. E aí, quando você encontra com aquela pessoa acordada, você fala, não sei porquê, senti uma repulsa, não gostei daquele fulano. É porque você sabe que as consciências são diferentes, os interesses são diferentes, a afinidade é inexistente. E achei também muito engraçado que os encontros que nós temos enquanto dormimos também explicam a indiferença que muitas pessoas sentem de fazer novos amigos. E a gente olha e fala, engraçado, fulano é tão sozinho e, no entanto, não quer sair, não quer fazer amigos, não quer interagir com as pessoas. Será por quê? Porque toda noite essa pessoa encontra com os amigos de sempre, com espíritos que essas pessoas amam e são amadas, que querem estar junto dessas pessoas, como aquelas pessoas desencarnadas querem estar com ela. Ou então, espíritos encarnados também que moram longe. Eu tenho um amigo que me relata o sonho, ele fala inglês correntemente e é autodidata. Ele aprendeu inglês sozinho, a ponto de chegar a ser professor de inglês. Depois ele ficou sendo um gerente de hotel internacional, porque ele tinha o idioma perfeito. E ele aprendeu dormindo com um amigo norte-americano. E de tanto ele encontrar com esse amigo em sono e guardava estas lembranças, que eles combinaram, nós vamos nos encontrar acordados. E conseguiram trazer alguma memória para a consciência e se encontraram. Chegaram à conclusão que eram amigos de outras existências por tudo que eles foram descobrindo de afinidade entre eles, mas não necessariamente tem que ser de outra existência. Então a gente convive com as pessoas iguais a nós. Iguais a nós. Nós somos atraídos para as pessoas iguais a nós. Aqui na Terra, eu posso estar andando numa Cracolândia e não ter nada a ver com aquele pessoal ali. Está noutra sintonia. Mas eu não seria atraída para uma Cracolândia no mundo espiritual, porque não haveria afinidade. E pode acontecer da gente, às vezes a pessoa acorda e fala assim, as pessoas reclamam comigo, olha, eu estou muito preocupada com o meu sono, porque eu sonho com cada lugar horrível, com cada situação
apavorante. E às vezes você foi levado nessa situação para ajudar, para prestar serviço, para prestar socorro. Como as equipes podem andar no meio de uma cracolândia perguntando quem que quer sair dali e ir para um tratamento, levando um alimento, percebe? Então, vários são os motivos. De qualquer forma, a frase lapidar que Kardec deixa ainda nesses comentários que eu estou fazendo, são todos comentários da questão, comentário que Kardec fez da questão 402 do Livro dos Espíritos. Kardec, então, chega à seguinte conclusão: o sono influi mais do que pensamos em nossa vida de acordados. Então, o sono influencia muito mais. E ele dá uma definição muito bonita para o sono. Ele fala que o sono é a porta que Deus nos abriu até os nossos amigos do céu. Então, é através do sono que a gente consegue contato com os nossos mentores, com o nosso anjo de guarda, com os nossos amigos que vivem no mundo espiritual. E esses encontros são proporcionados pela nossa proteção espiritual para que eles possam nos sustentar no bom caminho, para que a gente não caia, para que a gente aproveite as oportunidades de renovação que essas fontes do saber e da luz nos dão a cada noite, nos instruindo. Então, o sono é aquela coisa maravilhosa, é o período de recreio depois do trabalho. Então, nós temos que fazer de tudo que nós pudermos para dormirmos bem. Dormir bem. A quantidade de gente que não dorme bem, e eu vi a Sabrina pedir a conclusão de alguém, até nesse sentido, vamos ver se a Jane traz segunda-feira que vem alguma coisa para nos ensinar a trabalhar bem a insônia, né? Porque muita gente tem insônia. Então, nós temos que fazer de tudo para dormir bem, para ter um sono profundo, porque se nós tivermos um grande interesse de crescimento espiritual, realmente, se nós quisermos aprender as coisas, nós somos levados para lugares maravilhosos de aprendizado. Existem pessoas que adoram a liberdade proporcionada pelo sono e já deitam a cabeça no travesseiro e dorme, que é uma beleza, sem dificuldade nenhuma, dorme bem, porque adora a vida no mundo espiritual. E tem outros que dormem pouco. Tem gente que dorme muito e não acha ruim isso. Tem uns que acham ruim, nossa, você dorme muito. E no meio espírita estão dizendo, quem dorme muito é espírito atrasado. Porque Chico Xavier dormia 3 horas por noite. Meu Deus do céu, eu não tenho culpa se ele dormia só 3 horas. Eu preciso do dobro disso e mais um bocadinho. Então eu sou muito atrasada. Então tem gente que dorme pouco por bom motivo e por mau motivo. Por bom motivo, dorme pouco porque Chico tinha 400 livros para escrever, tinha trabalho, tinha tudo. Haroldo Dutra Dias dormia pouquíssimo, enquanto fez faculdade, estudou aramaico, estudou hebraico, traduziu o Novo Testamento, preparou palestra, ele dormia muito pouco. São os que dormem pouco por bom motivo. Mas existem pessoas que dormem mal porque não conseguem dormir bem. Então agora vamos encerrar falando das pessoas. Eu tenho certeza que cada um de vocês, vocês estão super atentos. Eu estou percebendo que ninguém está dormindo nessa palestra. Que tem pessoas que dormem demais. Por que que isso acontece? Há muitas explicações. No início das nossas existências, lá no mundo primitivo, nas nossas primeiras encarnações, nós vivíamos apenas em função das necessidades básicas do corpo físico. Nós vivemos durante milênios em função de alimentar, reproduzir e dormir. Nós éramos seres totalmente fisiológicos. Só fisiológico. Todo o nosso interesse era em alimentar, procriar e descansar. Nós não fazíamos mais nada.
À medida que nós fomos evoluindo, nós fomos descobrindo nossas necessidades psíquicas e não só as necessidades físicas. Então a gente começou a pensar, puxa, eu não vou matar o animal se eu não precisar de alimentar dele. Eu não vou matar o animal com requinte de crueldade mais. Acho que isso é ruindade. Não, quando eu quiser uma fêmea, eu não vou arrastar essa fêmea pelos cabelos para dentro da minha caverna. Eu vou conversar com ela, ver se ela quer vir comigo. Eu vou tentar conquistá-la. Então, as pessoas começaram a desenvolver esse quê de conviver com quem se sentia bem, com quem despertava nele algum sentimento. Aí as pessoas começaram a pensar, acho que eu vou ser mais delicado, vou ser mais solidário, eu vou ser mais pacífico. E eu acho que eu preciso de alimentar alguma coisa aqui na minha alma. A gente começou então a ser seres psíquicos. A evolução continuou e além das necessidades básicas e das necessidades psíquicas, né, de gostar de algumas coisas, de gostar de ser bom, começou a aparecer as necessidades espirituais ou filosóficas, que é onde o ser humano começou a pensar, o que eu estou fazendo aqui, de onde que eu vim, para onde que eu vou. E aí a gente começou a dedicar tempo da nossa mente para buscar essa conexão com o sagrado. Nessa altura, então, nós todos já sabemos que nós que estamos aqui somos seres espirituais. Somos seres espirituais. Já não temos de fisiologia, mas nós não somos só fisiológicos. Temos as nossas predisposições psíquicas, mas nós não somos só isso. Nós sabemos que somos seres espirituais. E o vazio existencial que muita gente sente é porque ignora esta realidade de ser um ser espiritual, que tem uma alma que quer ser alimentada, que tem uma dúvida que quer ver respondida. Então, o vazio existencial, a depressão, a tristeza, é estar longe dessa essência espiritual que nós somos. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que os seres fisiológicos dormem demais. Tem mais necessidade de dormir. A primeira causa que faz a pessoa dormir muito, a toda hora, em qualquer lugar, são as pessoas que só valorizam essas funções de comer, dormir e divertir. Vocês conhecem gente assim? Que entra segunda, sai segunda, só pensa, eu conheço, comer, dormir e divertir. Ponto. A vida se resume nisso. Trabalha para sobreviver e quer comer, quer dormir e quer divertir. Tirando disso, se não está comendo, se não está divertindo e sentou, dorme. Nada mais interessa. Basta relaxar que dorme. Podem ser pessoas até criativas, bondosas, colaboradoras, mas não desenvolveram a sensibilidade para ser seres psíquicos e muito menos são seres espiritualizados. São seres espirituais. Vivem sem muita atividade mental. Existem pessoas que vivem sem atividade mental. Só tem atividade que vai trabalhar ali na matéria. Então tem a mente pouco desenvolvida e uma mente pouco desinteressada das coisas, pouco interessada das coisas. Então a gente assim, sentou, dorme. Se está assistindo um filme bom, não dorme. Assistindo uma novela, não dorme. Se é uma palestra, uma leitura edificante, uma música boa, dorme. Mas quando a palestra está ruim também, dorme. Quando o filme está ruim também, dorme. Porque a mente não está acostumada a um conteúdo mais elevado. Então você começa assim e fala, puxa, não me interessa isso não. Aí o sono chega. Uma pessoa que adora cozinhar não dorme quando ela começa a olhar uma revista com receitas. Uma pessoa fútil
Não dorme quando está vasculhando vida social das pessoas na rede. Não dorme. O sono não vem. Quando ela, nossa, 2 da manhã, estou aqui até agora. Vasculhando futilidades. Futilidades. Programas de TV de entretenimento também não dorme, não. Então a mente interessa por aquele tipo de coisa, então ela não dorme. Aqui no salão tem um monte de gente que dormia quando sentava aqui, nas palestras. Depois foi se educando na vontade de conhecer o Evangelho. Foram se interessando por essas coisas. E aí podem estar com sono, mas não dormem mais. Isso é muito interessante. Até os dirigentes espíritas falavam assim para incentivar os dorminhocos. E a pessoa fala assim, eu vou sentando no centro, eu durmo. Acho que o espírito me põe para dormir. E o dirigente fala, os amigos espirituais te levaram para o aprendizado no espaço. Uai, por que não leva quando está em casa? Tem que levar quando está no centro. Né? Isso é muito estranho. Então, quando você educa a mente para receber as coisas boas, você está se espiritualizando, você não dorme à toa por qualquer hora. Mas dorme também a segunda causa, pessoas que trabalham muito e ficam com o corpo físico muito fatigado. Então é natural, sentou, dorme. Um lavrador, um pedreiro, quem trabalha com plantão noturno, pais de crianças pequenas, sentou, dorme. Se o menino ficar calado um pouquinho, dorme. Porque tá cansado, né? Então, almas que não são corajosas, dinâmicas, que são passivas, acomodadas, desanimadas, que precisam ser cutucadas na vida para avançar, para despertar para novos valores, são as sonolentas. Alma sonolenta, alma desanimada, alma desinteressada de tudo. E isso, então, contagia o corpo e a pessoa dorme. A quarta causa da pessoa dormir são espíritos que tentam fugir de situações, pessoas que tentam fugir de situação. Eu me lembro que estava na casa de um amigo que me levaram quando iam dizer, tem muitos anos isso, para vocês terem uma ideia, não queria nem falar que ano que foi isso. Foi em 1976. Eu era criancinha e minha mãe me levou lá. Nós fomos lá. O nosso amigo tinha descido a Nossa Senhora do Carmo e o carro perdeu o controle numa madrugada e bateu numa mureta que tinha quando a Nossa Senhora do Carmo acabava ali no contorno. Bateu ali e morreu na hora. E nós fomos falar para o irmão dele, olha, seu irmão acabou de morrer, você tem que ir lá falar para sua mãe. E ele então escuta aquilo, vai para o quarto, deita e dorme. Dorme um sono profundo. O que ele dormiu? Fugindo daquela realidade tão dolorosa que ele não queria enfrentar. E muitos desmaios acontecem pelo mesmo motivo. Eu achei muito engraçado o desmaio. O espírito foge tão rápido do lugar que ele esquece o corpo para trás. Imagina isso. Aconteceu com um rapaz que eu conheço. Ele estava em Sete Lagoas, na noitada lá, cheio, jovem, e falou, não vou embora não vou dirigir não, porque eu tomei alguma bebida, eu não vou dirigir, eu vou dormir aqui no carro, e amanhã, quando amanhecer, que eu já estiver bonzinho, eu vou embora. E ele pôs o carro, ele não viu que ele estava muito na beirada da lagoa, ou de um rio, não sei, lá em Sete Lagoas, e de noite o carro foi devagarinho, e o carro vira dentro da água. E ele assustou tanto que ele desmaiou, saiu correndo e deixou carro e corpo dentro do... E a pessoa que estava com ele achou que ele tivesse batido a cabeça, que ele tivesse machucado. Não, ele tinha fugido do local. Muito interessante isso. Então, muitas pessoas têm problemas sérios, estão com problemas sérios crônicos e falam, eu não quero ver ninguém, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero falar nada com ninguém. Deita no quarto e dorme. Quer dizer, aquela fuga, né? E tem as pessoas que dormem menos. Agora eu tenho 1 minuto para encerrar isso aqui, nem Sabina.
As pessoas que dormem menos são as pessoas que têm insônia. Eu acho que eu não vou falar delas hoje, não. É a maioria, né? Segundo episódio, tá bem? Semana que vem. Eu vou passar a palavra, Sabrina, para você. Pois. É o que nós vamos falar dos vários sonhos. Vocês vão adorar. Eu vou falar de várias situações nos próximos... Durante esse mês de julho, nós vamos falar sempre de sono e sonhos, tá? Eu quero que você... Bom, pessoal, desliga lá então. Hoje eu trouxe o que eu considero que são lições de Paulo, né? Paulo apóstolo. Eu pensei nesse tema porque